Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Posso começar? Posso? Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão, em discussão ata da sessão anterior. Ninguém tendo se pronunciado, declaro aprovada. Senhoras e senhores aqui presentes, é com muita honra que o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe recebe hoje a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, eleita pelos seus pares do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, para fazer parte deste colegiado pelos próximos 2 anos. Convido o doutor Edmilson da Silva Pimenta e Carlos Pina de Assis Júnior, ambos juízes membros deste sodalício, para conduzirem a entrada neste plenário da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Bom, vamos levantar para receber a doutora. Ela fica ali, né? Entra para lá, né? Convido a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país. São 2. Depois assina. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso que presta a excelentíssima senhora desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos para exercer as funções de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe na classe desembargador. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano 2023, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral, compareceu a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, a fim de prestar o compromisso legal para exercer as funções de membro titular desta Egrégia Corte na classe desembargador, em decorrência de vaga ocorrida em 10 de fevereiro de 2023, anteriormente ocupado pelo excelentíssimo senhor desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, conforme deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de acordo com o ofício 18.056 de 2022, de 28 de novembro de 2022, para o biênio 2023-2025. Apresentou o título eleitoral, carteira de identidade, CPF, bem como autorização de acesso às declarações de bens e rendas, anexo único da Instrução Normativa 87/2020 do TCU. Examinando os documentos e verificado estarem revestidos das formalidades legais, a excelentíssima senhora desembargadora presidente interina, Elvira Maria de Almeida Silva, deferiu-lhe o compromisso de estilo previsto no artigo 11 do Regimento Interno deste Egresso Tribunal, nos seguintes termos: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres de meu cargo,
cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis, tendo a empossada se comprometido em observar fielmente o Código de Ética da Magistratura Nacional, aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, no dia 6 de agosto de 2008, e os princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. E, para constar, lavrei presente termo que lhe de achar conforme, vai assinado pela desembargadora presidente interina e pela compromissada. Empossada como juiz a membro do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Doutora Ana, por favor, conduza a doutora ao assento dela. Pode sentar, podemos sentar. Depois que eu falar isso aqui agora. Neste momento, com a posse da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos como membro deste sodalício, temos que, conforme o regimentalmente previsto, passar para a eleição de quem doravante assumirá a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, o que deverá recair entre as duas integrantes da classe de desembargador. Presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de informar que eu abro mão do meu nome para concorrer à vaga de presidente deste tribunal, lançando a possibilidade de, por aclamação, ser escolhida para ficar à frente desta casa a desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva. Eu gostaria de saber se todos os membros aquecem com a proposta da desembargadora Ana Lúcia para que seja a eleição por aclamação. De pleno acordo, desembargadora. De pleno acordo. De pleno acordo, excelência. Por unanimidade, eu fui escolhida por aclamação e agradeço à desembargadora Ana Lúcia essa renúncia. Uma vez que todos concordam que fui eleita, posição que eu ocuparei até fevereiro de 2024, quando completo o meu período de permanência na magistratura sergipana. Agradeço sobremaneira à desembargadora Ana Lúcia pela deferência e reconhecimento a mim concedidos e, de igual forma, sinto-me grato aos demais membros deste colegiado por terem aquecido com a minha indicação. Desde já informo que a minha posse solene como presidente do TRE Sergipe dar-se-á na sessão do dia 16 deste mês, às 15 horas, neste mesmo plenário, para que tenho a satisfação de já convidar todas e todos. Senhoras e senhores, uma vez que já me encontro interinamente na presidência, faz-se necessário definir desde já o próximo titular da Corregedoria Regional Eleitoral, segundo o previsto no artigo 6º, parágrafo 6º do Regimento Interno do TRE Sergipe, ocupará a função de corregedor o vice-presidente, a qual, no caso, é a nossa novel integrante, desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Assim sendo, convido neste momento para prestar o compromisso e assinar o termo de posse como corregedora regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres ao meu cargo. Desempenhar bem e fielmente, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Cumprir e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Bom, agora a desembargadora vai assinar o termo. Doutora Ana, por favor, leia o termo de posse como corregedora da doutora Ana, da desembargadora Ana.
termo de compromisso que presta a excelentíssima senhora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos para exercer as funções de vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, compareceu a excelentíssima senhora desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, a fim de prestar o compromisso legal para exercer as funções de vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. A excelentíssima desembargadora presidente interina, Elvira Maria de Almeida Silva, deferiu-lhe o compromisso de estilo previsto no artigo 11 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal nos seguintes termos: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres de meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. E, para constar, lavei o presente termo, que lhe achado conforme, vai assinado pela desembargadora presidente interina e pela compromissada. Declaro empossada como corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, que pode retornar ao seu assento. Eu gostaria de informar os membros que nessa sessão solene de posse só vai ser concedida a palavra ao doutor Marcos, que vai saudar a nova corregedora, e depois ao procurador regional eleitoral. Nesse instante, concedo a palavra ao doutor Marcos de Oliveira Pinto, para, em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, saudar a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Com a palavra, doutor Marcos. Obrigado, desembargadora. Senhora presidenta, colegas membros desta Corte de Justiça Eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, demais autoridades aqui presentes, a quem saúdo especialmente o desembargador Roberto Porto, o desembargador José Anjos, servidores e servidoras desta Casa de Justiça, minhas senhoras e meus senhores. Inaugura-se neste Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe mais um ciclo de judicatura com a posse da desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, que passa a integrar, na qualidade de membro efetivo da classe de desembargador, a composição do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça especializada. A desembargadora Ana Lúcia chega em decorrência da vaga que surge pelo término do biênio do desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, que, na data de ontem, em solenidade realizada no pleno deste tribunal, teve o merecido e justo reconhecimento público de todos que integram este colegiado, assim como servidores desta Casa, pelo brilhante trabalho que realizou na qualidade de presidente deste TRE, com diversas ações na seara administrativa e judicial, conduzindo de forma serena e segura aquela que foi apontada como uma das eleições mais difíceis que seriam realizadas na história do país. As eleições gerais de 2022, felizmente, transcorreram dentro dos parâmetros de normalidade para este regional, que, mais uma vez, demonstrou a excelência de seus serviços, bem conduzido e capitaneado que foi pelo desembargador Roberto Porto. Mas os embates ideológicos, as disputas partidárias que lhes antecederam, que nelas fizeram presentes e que, mesmo após ultrapassado o respectivo período eleitoral, ainda permitem avistar seus reflexos, como nos já conhecidos e lamentáveis ataques à sede dos três poderes da República em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, bem retrata os esforços empreendidos para o êxito do processo eleitoral e que a dinâmica da justiça eleitoral é marcada por desafios, maiores ou menores, mas sempre na direção de bem cumprir o seu papel constitucional de servir à democracia brasileira. É neste ambiente que a desembargadora Ana Lúcia passa a compor este colegiado, chegando para somar e contribuir com as inúmeras atribuições administrativas e judiciais deste regional, mas igualmente possuidora de qualidades técnicas e de postura administrativa que muito contribuirão para o engrandecimento deste colegiado e deste Tribunal Eleitoral. A minha fala é também um testemunho. Já tive a honra de trabalhar ao lado e sob a direção da desembargadora Ana Lúcia, quando de sua gestão à frente da Escola Judicial Sergipe, EJUSE, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, além de diversas outras situações em que a contribuição da nobre desembargadora sempre se mostrou imprescindível, a exemplo do meu período à frente da presidência da Associação dos Magistrados de Sergipe, AMASE, durante o qual sempre se colocou à disposição para ouvir e ponderar sobre as nossas pretensões associativas. Honra-me neste momento, senhora desembargadora, portanto, saudar a nova integrante do Pleno do TRE de Sergipe. A desembargadora Ana Lúcia é magistrada de reconhecido saber jurídico, dinâmica e sempre sensível às questões ligadas à boa e célere prestação jurisdicional, que, com certeza, muito contribuirá para os trabalhos desta justiça especializada.
A nova integrante da Corte de Justiça Eleitoral sergipana é nascida em Aracaju, tendo se graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, UFS, no ano de 1984. Atuou como defensora pública até 89. Seu ingresso no Tribunal de Justiça de Sergipe ocorreu no dia 26 de dezembro de 89, tendo judicado nas comarcas de Pacatuba, Frei Paulo, Buquim e Aracaju, onde exerceu a jurisdição junto à 16ª Vara Civil e, por fim, titularizando a 9ª Vara Civil. Entrou na Justiça Eleitoral de primeiro grau, atuou na Justiça Eleitoral de primeiro grau, na 32ª, 7ª e 4ª Zonas Eleitorais, bem como na qualidade de membro suplente, esteve junto ao TRE por 2 biênios, além de também ter atuado como juiz eleitoral auxiliar de propaganda. Foi presidente da turma recursal e, por inúmeras oportunidades, foi convocada para substituir desembargadores. Tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe no dia 11 de julho de 2016, bem como exerceu, como já pontuado, a direção da Escola Judicial de Sergipe, JUSE, na gestão 2019-2020. A desembargadora Ana Lúcia, no biênio 2021-2023, ocupou a vice-presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe. Na área acadêmica, a nova integrante da Corte de Justiça Eleitoral é pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto Greco Filho, como também pós-graduada lato sensu em especialização em Direito Constitucional e especialização em Direito Processual Civil pela Escola Judicial de Sergipe, EJUSE, além de ser membro acadêmica da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Casada com o desembargador José dos Anjos, é mãe de Luciano Lara, figurando com maestria, tanto no seio familiar como no ambiente profissional, como exemplo de mulher, mãe e magistrada. É como magistrada e pela sua sensibilidade e caráter humanístico, sempre atenta à responsabilidade do julgador, que trago parte da poesia intitulada O Magistrado, da também mãe e magistrada Norma Maria Fontes Vieira, quando diz: possui sede de conhecimentos do mundo, de si próprio e de Deus. Realiza quase sempre, solitário, o que sonhou com avidez, os sonhos seus. Se o coração no rosto estampasse, por certo, há muito espanto causaria, as dúvidas, o cansaço e a compaixão que no seu peito se abrigam dia a dia. Soubesse os que cercam o magistrado da difícil tarefa de julgar, rogariam a Deus em suas preces sabedoria para o mesmo ao labutar. O magistrado, no âmbito da justiça eleitoral, experimenta o desafio da árdua tarefa de bem julgar e carrega consigo a responsabilidade para com o processo democrático, de modo a garantir o pleno e legítimo direito de votar e de ser votado, como missão principal da justiça eleitoral. Mesmo dentro de um ambiente social em que, às vezes, as disputas políticas levam a opções ideológicas e partidárias extremadas, como temos visto odiernamente, o que, no entanto, somente engrandece o papel e a atuação da justiça eleitoral no desempenho do seu mistério, de garantir o legítimo processo eleitoral e a preservação da democracia brasileira. Numa visão humanista, há sempre a esperança de um mundo melhor, e, nas palavras do Papa Francisco, a esperança vence a tentação de desistir. Seja bem-vinda, desembargadora Ana Lúcia, com a certeza que Vossa Excelência muito contribuirá para o fortalecimento da justiça eleitoral do nosso país. Sucesso. Passo a palavra ao Procurador Regional Eleitoral, Dr. Leonardo Servino Martinelli, para saudar a nova corregedora e vice-presidente desse tribunal. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. Além de subscrever integralmente as palavras de Dr. Marcos, eu gostaria de desejar à doutora Ana Lúcia, gostaria de dar boas-vindas à doutora Ana Lúcia e desejar sucesso nessa nova missão. Tenho certeza que, pela sua larga experiência e conhecimento manifestados na magistratura sergipana, Vossa Excelência engrandecerá ainda mais este Tribunal Regional Eleitoral. Mais uma vez, doutora Ana Lúcia, seja bem-vinda e sucesso. Passo a palavra a Novel Poçanda para se manifestar. Desembargadora Elvira, presidente interina desse tribunal, a pessoa de quem saúdo todos os presentes. Eu gostaria de, nesse momento, ser só agradecimento. Agradecer inicialmente a Deus
por ter realizado todos os meus sonhos e me dado mais além do que eu achava que iria conseguir na vida. Agradecer a minha mãe, que sempre, como um mantra, me disse a cada dia que só se vence com estudo. Agradecer a Deus por ter me dado a magistratura, que foi meu sonho de menina na faculdade, lógico. Meu sonho de menina, e que cheguei onde não esperava ter chegado. E hoje estou aqui, no eleitoral. E enquanto ouvia as palavras do colega Marcos, eu lembrava de quando cheguei aqui, em 1989, após tomar posse, e a nova zona eleitoral, a 32ª zona eleitoral de Pacatuba, eu estava assumindo. E sempre fui tão bem recebida por todos que compunham naquela época o eleitoral. Já via o sorriso no rosto do senhor Ricardo, nos acolhendo, das pessoas, várias pessoas que ainda encontro aqui, como Rubens, como Ana Maria, como Peixoto e tantos outros que eu vejo aqui no tribunal ainda. Seu Ricardo, por certo, deixou muitas saudades, porque ele nos tratava com uma delicadeza ímpar, aqueles 9 magistrados que estavam assumindo o eleitoral e que todos nós, na época, tínhamos muito medo do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, porque era capaz de derrubar qualquer juiz. Eu me recordo que a desembargadora Clara, então presidente daqui do TRE, quando eu terminei a eleição, a primeira eleição que fiz, eu disse para ela, desembargadora, agora eu fiz a última etapa do concurso. E realmente foi assim que eu me senti, porque foi a última prova que eu fiz do concurso, foi passar ilesa por uma eleição, pela minha primeira eleição. Agradeço a Deus também por ter atendido o meu pedido quando lhe pedi um príncipe encantado. E o meu sonho de ter um companheiro, um pai extremado para as minhas filhas, o amor, a reciprocidade, a cumplicidade. E ele foi me buscar, Deus, foi buscar nos anjos e o tirou dos anjos. Agradecer por ter minhas filhas, o maior presente que a vida me deu. Agradecer por estar aqui, agradecer pelos amigos, em especial os amigos da magistratura, e um deles está aqui presente, o desembargador Roberto Porto, a quem eu tenho um grande carinho, um grande apreço, como irmão. A desembargadora Elvira, a Marcelo, Marcos Pinto e outros colegas da magistratura que não estão aqui presentes, mas que são grandes amigos e que eu vou tê-lo sempre ao meu lado, se Deus quiser, até os últimos dias. Agradecer ao Tribunal de Justiça de Sergipe por ter me dado essa oportunidade de retornar ao Tribunal Eleitoral, agora na condição de desembargadora, onde toda a minha história começou quando logo assumi a 32ª Zona Eleitoral. Agradecer as palavras do Dr. Marcos Pinto, meu mestre nas pós-graduações de Direito Constitucional e Direito Processual Civil da EJUSE, companheiro da EJUSE, tão apaixonado pela EJUSE quanto eu. Agradecer as palavras do procurador, agradecer a todos que se somam aqui, estão aqui presentes, e eu venho para somar. Eu venho para continuar o trabalho desenvolvido por todos os colegas que me antecederam e para vivenciar, mais uma vez, em um outro momento, em uma outra circunstância e com uma nova visão ao Tribunal Regional Eleitoral. E parabenizar
o trabalho desenvolvido pelo anterior presidente, o desembargador Roberto Porto, por ter enfrentado uma eleição, como nós sabemos que tivemos, com tantas dificuldades, acompanhado pela corregedora, desembargadora Elvira, vice-presidente do tribunal, por todos que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. Foi realmente uma luta, foi um jogo em que se ganhou a democracia, em que vimos ganhar a democracia e com um trabalho desenvolvido de forma brilhante pelo eleitoral, que mostrou a sua capacidade, mostrou a sua força e mostrou também a sua correção nos trabalhos desenvolvidos. Agradeço a todos. Muito obrigado. Antes de encerrar essa sessão, eu gostaria de dar as boas-vindas à minha colega desembargadora Ana, colega e amiga. É com enorme alegria que recebemos hoje a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos como juíza membro integrante desta Corte e também assumindo as funções de vice-presidente e corregedora. Já agradeci por ter aberto de sua prerrogativa de concorrer à presidência deste TRE, mas agora o faço mais efusivamente porque quero ressaltar logo de início o caráter generoso que ele caracteriza. Somos colegas de magistratura há muito tempo e Ana Lúcia é o tipo de profissional com quem todas e todos têm muita satisfação em trabalhar. Sempre atenta e requieta e pronta para atuar. É um exemplo para todos nós. Liana, no trato e sempre educada com todas e todos, ela é uma verdadeira estudiosa do direito. Mas, além da aplicação correta das leis, se preocupa muito em fazer justiça. E nós sabemos que, para se fazer justiça, há que ter também muito bom senso, outra de suas características inatas. Nascida em Aracaju, bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal de Sergipe em 1984, atuou como defensora pública até 1989, ingressou no Tribunal de Justiça de Sergipe em 26 de dezembro de 1989. Em décadas de magistratura, judicou nas comarcas de Pacatuba, Frei Paulo, Buquim e Aracaju. Atuou na Justiça Eleitoral do primeiro e segundo graus, foi presidente da turma recursal e, por inúmeras oportunidades, foi convocada para substituir desembargadores. É acadêmica, fundadora da Academia Sergipana de Letras Jurídicas e pós-graduada em Direito Constitucional e Processual Civil pela Escola Judicial de Sergipe e mais os cursos citados por Dr. Marcos, que eu não os coloquei aqui. Tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe no dia 11 de julho de 2016, foi diretora da Escola Judicial do Estado de Sergipe, EJUSE, na gestão de 2019 e 2020, e como vice-presidente do tribunal nesse biênio que terminou agora, em fevereiro. Como visto, a desembargadora Ana Lúcia já é uma conhecida da Justiça Eleitoral. Isso é mais um ganho, pois estamos a passar por um período em que todas e todos teremos que trabalhar de forma unida e uníssona para vencer os diversos obstáculos dos tempos atuais, complexos quase todos, mas transponíveis quando abraçados com dedicação e competência. Durante este ano, seremos nós, duas mulheres, à frente do TRE Sergipe, duas forças femininas que, com certeza, ajudarão este regional a continuar na linha de frente entre os tribunais brasileiros e, se Deus assim quiser, galgaremos degraus cada vez mais altos e obteremos novas e almejadas conquistas. Desembargadora Ana, sabedoria, dedicação e competência não lhe faltam. E aquelas e aqueles que, porventura, ainda não lhe conhecem, agora terão essa oportunidade de vivenciá-las de forma concreta. Seja muito bem-vindo a este tribunal composto por profissionais do mais alto nível e por juízes, membros e juízes eleitorais abraçados à causa. Muito obrigada. Eu vou suspender a sessão por alguns instantes para que a gente tire as fotos oficiais e para que ela seja cumprimentada pela família e pelas pessoas que estão aí. Quando terminar os cumprimentos, nós retornaremos para continuar a nossa sessão. Vamos retornar à nossa sessão com o julgamento dos processos que estão em pauta. Tem alguma sustentação oral? Não, né, Aninha? Tem algum pedido de sustentação oral? Os dois primeiros processos é o do bloco 1, são dois embargos de declaração. Os processos são 0600-409-24 e 060-1268-69, da relatoria do desembargador Marcos de Oliveira Pinto, a quem passo a palavra e que, se entender, pode ler a ementa. Senhora presidenta,
demais colegas membros da Corte, senhor Procurador Regional Eleitoral. Desembargador, a matéria é simples porque os dois embargos cuidam de rediscussão da matéria já decidida. A ressalva é que, com relação ao primeiro, ou seja, de número 0600-409-24, como se trata de embargos, foram considerados protelatórios e aplicado a multa, o que não se verificou no outro, mas em ambos o que há é uma rediscussão da matéria. Eu vou passar a leitura da emenda do 0600-409-24, porque é a mesma hipótese do outro, com a exceção da questão da multa. Embargos de declaração e embargos de declaração, prestação de contas eleitorais. Eleições de 2020, partido político, diretório regional, contas desaprovadas, alegação de omissão e obscuridade, inexistência, conhecimento e não acolhimento. Embargos protelatórios, artigo 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral, multa, manutenção da decisão embargada. Para o manejo dos embargos declaratórios, exige-se a presença no bojo da decisão fustigada de um dos vícios previstos no artigo 275 do Código Eleitoral. Na espécie, não se evidenciou no acordo embargado a existência das alegadas omissões e obscuridade, na medida em que o acordo combatido está dotado de completude, coerência e fundamentação. O que se observa, na realidade, é que os argumentos invocados pelos embargantes para caracterização dos vícios apontados refletem unicamente seu inconformismo com o resultado consignado no julgado. Pretendem, na verdade, uma reapreciação incabível do mérito, em ordem a viabilizar em sede processual inadequada a desconstituição do ato judicial regularmente proferido. Entendendo tipificado seu caráter meramente protelatório, cabe a condenação do pagamento de multa no valor do salário mínimo, constante no artigo 275, parágrafo 6 do Código Eleitoral, a ser revertido ao Tesouro Nacional. Embargos conhecidos e não acolhidos, manutenção do acordo embargado. É com o voto, senhora presidente, seguindo a linha, inclusive, do Ministério Público, também no tocante à aplicação da multa. É como voto. Desembargadora Ana, como vota? Acompanhe, presidente. Desembargador Edmilton, Acompanho, excelência, também. doutor Carlos Pina. Acompanho, presidente. Doutor Marcos. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Eu também acompanho por unanimidade de votos. Os embargos foram conhecidos e não acolhidos, mantendo o acordo embargado. Vamos para o... Vou abrir aqui, viu? O terceiro da pauta é da relatoria do juiz Carlos Pina de Assis Júnior, 0600-105-54. Com a palavra, doutor Carlos Pina. Senhora presidente, senhoras e senhores membros do colegiado, senhor procurador regional eleitoral, matéria, senhora presidente, de menor complexidade, trata-se de pedido de regularização que, contudo, não foi instruído com a formalidade exigida pela lei. Deste modo, eu estou em harmonia com o parecer do Ministério Público, julgando improcedente o pedido, e, se Vossa Excelência autorizar, eu passaria a leitura da emenda. Partido político, contas anuais julgadas não prestadas, pedido de regularização, não recolhimento ao erário de valores devidos. Foi esta a incongruência do pedido. Requisito do artigo 59, parágrafo 4 da Resolução 23.464. Não atendimento. Improcedência do pedido. A situação de inadimplência do órgão partidário dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos, conforme previsão expressa no parágrafo 4º do artigo 59 da resolução já citada. No caso concreto, o partido político postulante manteve-se inerte ao ser intimado para recolher ao erário a quantia caracterizada como de origem não identificada, circunstância que impõe improcedência do pedido de regularização de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017. É assim como voto, presidente. Desembargadora Ana, como vota? Acompanhe, presidente. Doutor Marcos. Acompanho, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho também, excelência. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Doutor Carlos Pina. Doutor Carlos Pina foi o relator, desculpe, doutor Carlos. Acompanho, relator. Eu também acompanho por unanimidade de votos, o pedido foi julgado improcedente. O quarto da pauta, prestação de contas eleitorais, número 0600-509-76, da relatoria do doutor Carlos Pina de Assis Júnior, a quem passo a palavra. Eu renovo os cumprimentos a Vossas Excelências. Senhora presidente, antes de adentrar ao voto deste processo, eu suscito uma questão de ordem, que é o fato de que
um advogado da agremiação protocolou um pedido na noite de ontem, já próximo à madrugada de hoje, para adiamento do julgamento deste processo, em que pese a diligência, elogiável preocupação do causídico, eu partilho com o plenário este pedido, porque entendo que, lamentavelmente, não traz fundamentos que ensejassem a retirada de pauta deste processo. O fato é que houve uma alteração na direção da agremiação, o que, contudo, ao meu ver, não prejudicaria o julgamento nesta data, até porque, eventualmente, se essa corte decidir pela não prestação de contas, e é como eu estou encaminhando, já adianto, o próprio agremiação poderia se valer do mecanismo de regularização posteriormente. Então, como temos feito aqui ritualmente, eu partilho, se Vossa Excelência entender com o plenário, a necessidade ou não de adiamento deste julgamento. Pelas manifestações de Vossa Excelência, eu entendo que não há necessidade de adiamento de sessão, até porque, além do mais, ele vai ter a possibilidade de, no caso em concreto, entrar com outro processo para regularizar. É meu voto. Embargadora Ana. Também concordo, presidente. Concordo também, Excelência. Concordo, senhora presidente. Também de acordo. Marcelo e doutor Carlos. De acordo. Então, doutor, se entender que a emenda está... Não, presidente. Está boa, pode ler, por favor. Assim eu farei. Eleição 2020, partido político, contas de campanha, não apresentação. Nos termos do artigo 46 da Resolução 23607, 2019, independentemente da prestação de contas anual prevista na Lei 9.096, os órgãos partidários em todas as esferas devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha. No caso concreto, e não obstante ter sido devidamente intimado, a direção regional de Sergipe do Partido da Mulher Brasileira não apresentou contas alusivas ao pleito eleitoral de 2020, contas declaradas como não prestadas. É como voto, presidente. Como voto, embargadora Ana. De acordo, presidente. Doutor Edmilson. Acompanho o relator. Doutor Marcos. Acompanho, presidente. Doutor Marcelo. Acompanho, presidente. Doutor Acompanho, Carlos. relator. Eu também acompanho por unanimidade, as contas são declaradas como não prestadas. Bom, não tendo mais nada a ser decidido nessa sessão, eu declaro a mesma encerrada e convoco outra para terça-feira, dia 14, às 14 horas. Muito obrigada.